Pode? Tá. Você faz a frente ou eu faço? Posso fazer. Trabalho sempre. Trabalho será sempre o prodígio da vida, criando reconforto e progresso, alegria e renovação. Se a dificuldade te visita, elege nele o apoio em que te escores e surpreenderás para logo a precisa libertação. Quando a névoa da tristeza te envolva em melancolia, procura nele o clima a que te acolhas e observa-te-ás sob novo clarão de encorajamento e esperança. Ante a mágoa que te busque, a visita de ofensas com que absolutamente não contavas, utiliza-o por remédio salutar e obterás em tempo breve a bênção da compreensão e a tranquilidade do esquecimento. Debaixo da preterição que te fira, refugia-te nele e recuperarás sem demora o lugar a que o mérito te designa. À frente de injúrias que te amafanhem o coração, insiste nele e com a bênção das horas olvidarás escárnio e perseguição, colocando-te no rumo certo da verdadeira felicidade. Perante a dor dos próprios erros cometidos, perseverar com ele no cotidiano e a breve espaço granjearás serenidade e restauração. Nos momentos claros da senda, trabalha e entesourarás mais luz no caminho. Nos instantes escuros, trabalha e dissolverás qualquer sombra, desvelando a estrada que o Senhor te deu a brilhar. Tudo o que o homem possui de útil e belo, grande e sublime, se deve ao trabalho, com que se ele engrandece a presença do mundo, no mundo. Haja, pois, o que houver, amplie-se obstáculos, agigantem-se problemas, intensifiquem-se lutas ou se agravem provações. Trabalha sempre no bem de todos, porque trabalhando na seara do bem, podes conservar a certeza de que Deus te sustentará. É muito importante, né? Essa dica aí do livro Coragem. A gente perseverar no trabalho do bem, né? Tendo sempre Jesus como nosso exemplo. Elevemos a Deus nosso pensamento, serenemos nossos corações, nossas mentes, para que possamos, Senhor, estudar através do livro dos Espíritos, tuas mensagens reveladoras do Espiritismo. Agradecidos estamos por mais essa oportunidade, em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome dos nossos benfeitores e amigos espirituais, que protegem o nosso grupo espírita Divino Espírito Santo. Possamos nessa noite ter a inspiração para aprender um pouco mais, para estudar, e para estar mais perto de Ti, Senhor Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Jesus. Graças a Deus. Bom, hoje a gente vai iniciar um novo item aqui, né, dentro do capítulo 6, do livro 2, na questão 257, que trata de ensaio teórico sobre as sensações dos espíritos. Né? A gente está vindo nessa crescente aí, né, falando sobre as situações, né, as percepções dos espíritos, né? A gente viu isso aí no último dia, percepções, sensações, sofrimento dos espíritos. Esse capítulo todo é dedicado, né? Tem uma parte boa que é dedicada a essa parte de como que o espírito, né, se sente, né? Como é que é a vida, né? Essas sensações aí dos espíritos.
Então, a 257 vem perguntando. É bem extensa essa questão aqui. Vamos ler uma parte aí, depois a gente pede para eu também ler, a gente vai parando, né? Porque ela é bem extensa. Se a gente terminar ela hoje. Vamos lá. O corpo é instrumento da dor. Se não é causa primeira desta, é, pelo menos, a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que dela conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. De fato, nem o frio nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma. A alma não pode congelar-se, nem se queimar. Não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzem o efeito da realidade e até mesmo ocasionarem a morte? Todos sabem que as pessoas amputadas sentem dor no membro que não existe mais. Seguramente, não é nesse membro que está a sede ou o ponto de partida da dor. O cérebro é que guardou essa impressão. Estudo. É lícito, pois, admitir-se que coisa análoga ocorre nos sofrimentos do espírito após a morte. Um estudo mais aprofundado do perispírito, que desempenha papel tão importante em todos os fenômenos espíritas, tal como nas aparições vaporosas ou tangíveis, no estado em que o espírito vem a encontrar-se por ocasião da morte, na ideia tão frequente que ele tem de que ainda está vivo, no quadro tão comovente dos suicidas, dos supliciados, dos que se deixaram absorver pelos gozos materiais, e tantos outros fatos vieram lançar luz sobre esta questão, motivando as explicações que passamos a resumir. Então, vamos lá. Aqui é só um preâmbulo, né, dessas sensações, né, que o espírito possa vir a ter, né, que o espírito tem na espiritualidade, e fez aqui uma analogia à questão do amputado, né, que mesmo sem ter o membro, sente a dor, porque aquela impressão fica registrada no perispírito, né? A máscara. Algum comentário sobre isso? Se não tem, vamos adiante aqui. O perispírito é o laço que une o espírito à matéria do corpo. Ele é tirado do meio ambiente, do fluido universal. Participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e, até certo ponto, da matéria inerte. Poder-se-ia dizer que é a quinta essência da matéria. É o princípio da vida orgânica, mas não o da vida intelectual, pois essa reside no espírito. É, além disso, o agente das sensações exteriores. No corpo, essas sensações estão localizadas nos órgãos que lhe servem de canais. Destruído o corpo, as sensações se tornam gerais. Daí o espírito não dizer que sofre mais da cabeça do que dos pés. É preciso, porém, tomar cuidado para não se confundir as sensações. Para não se confundir as sensações do perispírito, que se tornou independente, com as do corpo. Apenas por termo de comparação, podemos tornar essas últimas, e não por analogia. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corpóreo, embora não seja exclusivamente moral, como o remorso, já que ele se queixa de frio e calor. Também não sofre mais no inverno do que no verão. Já os vimos atravessar chamas, sem nada experimentarem de penoso. A temperatura, pois, não lhes causa nenhuma impressão. Logo, a dor que sentem não é uma dor física propriamente dita. É um vago sentimento íntimo, que o próprio espírito nem sempre compreende bem, precisamente porque a dor não está localizada
e não é produzida por agentes exteriores. É mais uma reminiscência do que uma realidade. Reminiscência, porém, igualmente penosa. Algumas vezes, entretanto, há mais do que uma vaga lembrança, como vamos ver. Eu estou lembrando daquele livro, né, Martírio do Suicida, em que depois, né, de cometer o suicídio, né, já no plano espiritual, o espírito ainda continua com aquela dor, né? Um que se atirou nos trilhos do trem, né, que foi todo dilacerado ali pelo trem, o outro que deu um tiro, né, uma arma, né, suicidou com um tiro na cabeça e ficou ainda, né, com aquelas percepções todinhas do impacto da bala, enfim. Então, isso tudo porque fica registrado, né, no perispírito essas sensações. E isso ele leva para a vida espiritual. Então, lá ele tem essas sensações e que ficam impressas, né? E causam realmente uma dor, mas não é uma coisa, não é mais um efeito externo, é uma reminiscência, uma lembrança daquele fato que ocorreu com ele enquanto encarnado. É isso mesmo? Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre isso? Como ele diz aqui, porque ele não tem mais órgão físico, né? Essa dor não é física, ela é generalizada, como você colocou, do efeito das impressões que ele leva, né? Não só quando é um suicídio, mas quando passa por um momento traumático, um desencarne doloroso, né? Pela própria condição de vida das pessoas, né? Lá mais na frente a gente vai ver. Quando a gente tem uma vida muito material, então essas sensações acompanham a gente ainda, como a fome, a vontade de se alimentar, de sentir frio, de beber, de fumar. Então, a gente carrega tudo aquilo, mas que, na verdade, ele não tem mais órgão físico. Porque o ouvir, o sentir dor, sentir sabor na gente é o órgão físico, né, que nos proporciona isso. Já no espírito, não. Ele tem essa sensação generalizada, como ele diz aqui, que ele não sabe nem precisar como que ele sente isso, o que é, onde dói, onde... Né? Porque ele ainda está ligado e o perispírito é o canal, né? É o veículo que faz com que ele sinta isso. Né? Então, o perispírito ainda muito materializado, ainda não tão evoluído, né? O perispírito ele evolui junto com o espírito, né? À medida que o espírito vai evoluindo, o perispírito vai se tornando mais essenciado, mais etéreo, e essas sensações deixando de ser sentidas pelo espírito. Mais algum comentário, pessoal? Podemos ir adiante? Então vamos lá. Eu vou ler mais um trecho aqui, depois eu passo a palavra para quem se habilitar a continuar. A experiência nos ensina que, por ocasião da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo. Durante os primeiros instantes, o espírito não encontra explicação para a situação em que se acha. Não acredita estar morto, porque se sente vivo. Vê seu corpo de um lado, sabe que é o seu, mas não compreende que esteja separado dele. Essa situação dura enquanto existir algum laço entre o corpo e o perispírito. Um suicida nos dizia: não estou morto. E acrescentava: no entanto, sinto os vermes a me roerem. Ora, seguramente os vermes não roíam o perispírito, e ainda menos o espírito, mas apenas o corpo. Como, porém, não era completa a separação do corpo e do perispírito, havia uma espécie de repercussão moral que transmitia ao espírito a sensação de que se passava no corpo. Repercussão talvez não seja o termo adequado, pois poderia dar a ideia de um efeito muito material. Era antes a visão do que se passava com o corpo, ao qual o perispírito ainda continuava ligado, o que lhe causava a ilusão que ele tomava por realidade. Assim, não se tratava de uma vaga lembrança, já que em vida ele não fora ruído pelos vermes.
era uma sensação atual. Isso mostra que deduções se podem tirar dos fatos, quando atentamente observados. Você vê que coisa triste, né? Que condição, né? Que o desenlace ele não se processa completamente, né? Uma condição de desencarnação muito penosa, né? Em que a pessoa ainda fica muito ligada à matéria, né? Porque todos nós a gente tem uma perspectiva de vida, né? Um fluido, né? Vital, programado para uma existência de, sei lá, cada um tem a sua programação, né? Então, quando você abrevia essa programação através de suicídio, pode ser direto ou indireto, né? A condição quando você desencarna é muito ruim, né? Esse desenlace é mais lento, é mais penoso, né? Uma série de questões aí que envolve essa situação. Na cremação. Não, mas aí que está. A cremação não é imediata, assim como o enterro não é imediato, né? O corpo passa, né, por um velório, né? O desenlace, muitas das vezes, já acontece previamente, vai se processando, né? Né? Naquele caso até do meu pai, né? Quando meu pai faleceu, não foi de manhã, de madrugada, né? A parte da madrugada para de manhã, a gente queria já fazer o sepultamento dele no mesmo dia, no final da tarde. Nosso diretor espiritual, né, o Rubens Fernandes, da Escola de Cristo em Campo, falou, não, se deixar, né, pode trazer o corpo para cá, para a escola, e ficar de um dia para o outro, porque o desenlace precisa ser feito e tal. Ele orientou a gente nesse sentido. Né? Então, assim, dependendo da condição, né, cada um tem uma condição espiritual, né, isso varia ao infinito. Né? Então, é necessário um tempo para que esse desenlace se processe completamente. Né? Aí varia realmente, né, da condição de cada um. Algum Diz que comentário? na cremação eles têm que esperar 72 horas, né? Para poder cremar, né? É isso aí. Aconselham a isso. Alguém quer continuar lendo aqui? Durante a vida aqui? Posso ler? A Alessandra vai ler, então, aí na próxima alguém continua. Durante a vida, o corpo recebe as impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito, que constitui provavelmente o que se chama fluido nervoso. Uma vez morto, o corpo nada mais sente, visto não haver mais nele espírito, nem perispírito. Desprendido do corpo, o perispírito experimenta a sensação, mas, como já não lhe chega por um conduto limitado, torna-se geral. Ora, não sendo o perispírito, na realidade, mais do que simples agentes de transmissão, pois é o espírito que possui a consciência, deduz-se que, se pudesse existir perispírito sem espírito, aquele não sentiria mais que um corpo morto. Do mesmo modo, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a toda sensação dolorosa. É o que ocorre com os espíritos completamente purificados. Sabemos que quanto mais eles se purificam, tanto mais etérea se torna a essência do perispírito, de onde se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progride, isto é, à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro. Quanto mais evoluído, purificado, então, uma sensação ele vai ter. É isso? É isso mesmo. Mas replicarão as sensações agradáveis, como as desagradáveis, são transmitidas ao espírito pelo perispírito. Ora, se o espírito puro é inacessível a umas, deve ser igualmente a outras. Sim, sem dúvida, com relação às que provêm unicamente da influência da matéria que conhecemos. O som dos nossos instrumentos, o perfume das nossas flores não lhe causam nenhuma impressão. No entanto, o espírito experimenta sensações íntimas, de um encanto indefinível, das quais não podemos fazer a menor ideia, porque a esse respeito somos quais cegos de nascença diante da luz.
Sabemos que elas existem, mas por que meios se produzem? Aí se detém a nossa ciência. Sabemos que no espírito há percepção, sensação, audição, visão, que essas faculdades são atributos de todo o ser, e não como no homem, de uma parte do ser. Mas, ainda uma vez, de que modo ele as tem? É o que não sabemos. Os próprios espíritos não têm como nos informar sobre isso, pois a nossa linguagem não foi feita para exprimir ideias que não possuímos. Assim acontece com os selvagens, cuja linguagem, por falta de termos, não tem palavras para traduzir nossas artes, nossas ciências e nossas doutrinas filosóficas. Ou seja, né, a gente teria que ter uma evolução, né, intelectual ainda muito avançada para poder compreender todos esses fenômenos, né? Obviamente, junto com a evolução moral, mas a parte intelectual nossa ainda está muito atrasada, né? Compreender, né, com profundidade, né, esses fenômenos, mas tratando de espíritos puros, né, coisas que vão muito além, né, da nossa vã filosofia, né, nosso conhecimento está muito limitado. Né? Isso aí. Alguém quer continuar? Quer continuar, Conceição? Abre o áudio aí, Conceição. Alessandro, aqui. Dizendo que os espíritos são inacessíveis às impressões da matéria que conhecemos, referimos-nos aos espíritos muito elevados, cujo envoltório etéreo não encontra analogia neste mundo. Outro tanto não acontece com os de perispírito mais densos, os quais percebem os nossos sons e odores, não porém apenas por uma parte limitada de suas individualidades, conforme lhes sucedia quando vivos. Pode-se dizer que nele as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o ser, e chegam assim ao sensório comune, que é o próprio espírito, embora de um modo diverso e talvez também dando uma impressão diferente, o que modifica a percepção. Eles ouvem o som da nossa voz, entretanto nos compreendem sem auxílio da palavra, somente pela transmissão do pensamento. Em apoio do que dizemos, ao fato de que essa penetração é tanto mais fácil quanto mais desmaterializado está o espírito. Pelo que concerne a vista, essa para o espírito depende da luz, qual temos. A faculdade de ver é o atributo essencial da alma, para quem a obscuridade não existe. É, contudo, mais extensa, mais penetrante nas mais purificadas. A alma, o espírito, tem, pois, em si mesma a faculdade de todas as percepções. Estas, na vida corpórea, se obliteram pela grosseria dos corpos, pela grosseria dos órgãos do corpo. Na vida extracorpórea, se vão desanuviando a proporção que o invólucro material eteriza. Na verdade, ele já fala, ele só corrobora aquilo que a gente vê na prática, né, no dia a dia, né? Que os espíritos, eles têm a percepção de todos os sentidos que nós temos. Na realidade, os sentidos que nós temos é uma pálida ideia dos sentidos que os espíritos possuem, né? Que o espírito possui. E a gente, é por isso que fala que nós temos embutidos todos os sentidos, né? Quando Kardec, numa revista espírita, que ele fala, que ele conversa com um espírito de um outro planeta, e lá esse espírito fala que ele tem lá 20 e poucos sentidos, né? Não é que nós aqui da Terra, a gente não tenha esses 20 e poucos sentidos. A gente tem. Só que a gente não tem como a visão, o olfato, que é uma coisa que já está bem exposta, né? Nós temos sentidos, por exemplo, de medir temperatura, né? Variação de pressão, nós temos sentidos de uma série de outros fenômenos físicos e até químicos que a gente percebe, só que não está ainda muito bem trabalhado. Mas o espírito tem isso, por isso que todos nós temos, nem que seja um pouquinho, bem de leve,
nós vamos ter dezenas, milhares de sentidos que a gente até desconhece. A gente não faz a mínima ideia, porque a gente não tem aquela ajuste fino, né? A gente é muito grosso, a gente não tem um ajuste fino para isso. Continuar. Ok. Alguém quer continuar lendo aí? Eu posso. Vamos lá. A minha edição talvez seja um pouco diferente da sua. Esse envoltório tirado do meio ambiente varia de acordo com a natureza dos mundos, passando de um mundo a outro. Os espíritos trocam de envoltório, como trocamos de roupa ao passarmos do inverno para o verão, ou do polo para o equador. Os espíritos mais elevados, quando nos vêm visitar, revestem-se de perispírito terrestre. Então, suas percepções operam como nos espíritos vulgares, mas todos os inferiores, como superiores, não ouvem e não sentem mais do que aquilo que querem ouvir ou sentir. Sem possuírem órgãos sensitivos, podem tornar à vontade ativas ou nulas suas percepções. Só uma coisa são forçadas a ouvir: os conselhos dos bons espíritos. A visão é sempre ativa, mas eles podem reciprocamente tornarem-se invisíveis uns aos outros. Segunda categoria que ocupem, podem ocultar-se dos que lhes são inferiores, mas não o podem dos que lhes são superiores. Nos primeiros momentos que se seguem à morte, a visão do espírito é sempre perturbada e confusa, e se aclara à medida que se desprende e pode adquirir a mesma clareza que durante a vida. Independentemente de sua penetração através dos corpos que nos são opacos. Quanto à sua extensão pelo espaço infinito, no futuro e no passado, depende do grau de pureza e elevação do espírito. Continua? Toda esta teoria, disse-á, não é nada tranquilizadora. Pensávamos que, uma vez desembaraçados do nosso envoltório grosseiro, instrumento das nossas dores, não sofreríamos mais, e nos informais que ainda sofreremos e, seja de uma maneira ou de outra, é sempre sofrer. Assim, podemos ainda sofrer muito e por muito tempo, mas podemos também não mais sofrer, mesmo desde o instante em que deixamos a vida corpórea. Isso aí vai depender da nossa condição, né? Ao desencarnar, né? Como é que a gente vai estar, né, preparado para tudo isso, né, de acordo com as nossa consciência, nossas obras, né? Óbvio que a perturbação sempre vai acontecer, né? A gente desencarnando, essa fase aí, né, a gente passa, né? Passar por perturbação, né? Uma passagemzinha pelo umbral também, de repente, né? Isso aí é certo, né? Para a gente depurar os nossos sentimentos, né? Nossas angústias. Mas, né, a providência divina, né, vai sempre nos socorrer, né? E a gente vai, aos poucos, né, vai tornar essa consciência de espírito, né? Mais cedo ou mais tarde, de acordo com a condição de cada um. É muito interessante, assim, alguns relatos de pessoas quando acompanham outras pessoas no momento do desencarne. Eu tive experiência dessa em família com a minha bisavó e a minha mãe, e não foi a primeira vez que isso aconteceu nas famílias. A pessoa relatar que estava vendo uma coisa muito bonita, é como se tivesse alguma coisa operando para que ela não... A sensação de que estava vendo algo muito bonito, relatando aquilo, e aí desfalece. Normalmente, no caso da minha bisavó, aqui em Macaé. Ela acordou, chamou a minha mãe. Minha mãe foi criada pela avó, então eu tinha um filho.
Ela passava parte do ano aqui e parte do ano em outra cidade. E ela chamou a minha mãe, pediu uva, conversou algumas coisas. Aí começou a relatar que estava vendo coisas assim, mas assim, de maneira tão, segundo a minha mãe, tão leve. De acordo com a minha mãe, ela viu alguma coisa, uma coisa assim, eu falei, mãe, você está morrendo, mãe? Não deu mais tempo de nada. Foi uma coisa tão tranquila que minha mãe esperou amanhecer, foi todo, nem parecia que tinha alguém de casa. Em outros casos, a gente tem relatos de pessoas que têm um desencarne mais denso, né, mais complicado, mais difícil. É aquela coisa também do estado mental, né, da depuração do espírito mesmo. Né? Quanto mais denso, deve ser mais difícil. Porque o cérebro, a mente, né, que não morre, vai projetar tudo. Eu acho que é por aí mesmo, Helder. Se não tiver muito apegado à matéria, né, a gente sofre mais. Se tiver mais espiritualizado, né, no caso aí do tua avó, né, já estava já em uma idade mais avançada, acho que já mais tranquila, já mais consciente, né, de repente, uma chuteira de vida, assim. eu acho que isso vai ser um processo mais natural, né? Vamos lá, vamos adiante aqui. Alguém quer mais continuar lendo aí, por favor? Os sofrimentos. Alguém se habilita? Luiz, cadê a voz do nosso... Luiz está aí conectado? Eu ouvi a voz dele mais cedo. Aí, eu tive que sair, mas voltei. É isso aí, vamos lá, Luiz. Os sofrimentos desse mundo independem algumas vezes de nós. Muito mais vezes, contudo, são devidos à nossa vontade. Remonte cada um à origem deles e verá que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que lhe teria sido possível evitar. Quantos males, quantas enfermidades não deve o homem aos seus excessos, à sua ambição, numa palavra, às suas paixões? Aquele que sempre vivesse com sobriedade, que de nada abusasse, que fosse sempre simples nos gostos e modesto nos desejos, a muitas tribulações se forraria. O mesmo se dá com o espírito. Os sofrimentos por que passa são sempre a consequência da maneira por que viveu na terra. Certo, já não sofrerá mais de gota nem de reumatismo. No entanto, experimentará outros sofrimentos que nada ficam a dever àqueles. Vimos que seu sofrer resulta dos laços que ainda o prendem à matéria. Que quanto mais livre estiver da influência desta ou por outra, quanto mais desmaterializado se achar, menos dolorosas sensações experimentará. Ora, está nas suas mãos libertar-se de tal influência desde a vida atual. Ele tem o livre-arbítrio, tem, por conseguinte, a faculdade de escolha entre o fazer e o não fazer. Dome suas paixões animais, não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique-se nutrindo bons sentimentos, pratique o bem. Não ligue as coisas desse mundo. Não ligue as coisas desse mundo importância que não mereça. E então, embora revestido do invólucro corporal, já estará depurado, já estará liberto do jugo da matéria, e quando deixar esse invólucro, não mais lhe sofrerá a influência. Nenhuma recordação dolorosa lhe advirá dos sofrimentos físicos que haja padecido. Nenhuma impressão desagradável eles lhe deixarão, porque apenas terão atingido o corpo e não a alma. Sentir-se-á feliz por se haver libertado deles
e a paz da sua consciência o isentará de qualquer sofrimento moral. Que maravilha, hein? A gente até grifou aqui, Luiz, porque é uma receita, né? É, Os Bem, mandamentos aqui, ó. está bem resumidinho aqui o que a gente precisa fazer, né? Só que não é fácil, né? faz tudo isso aí que você vai chegar depurado. Ao longo da vida, né? A gente vê que é um processo, não só é uma preparação ao longo da vida, né? Para esse É um momento. processo, tá? Exatamente. Quer que termine? Vai adiante. Você está bem. Interrogamos aos milhares de espíritos que na Terra pertenceram a todas as classes da sociedade, ocuparam todas as posições sociais, estudamos-los em todos os períodos da vida espírita, a partir do momento em que abandonaram o corpo. Acompanhamos-los passo a passo na vida de além-túmulo para observar as mudanças que se operavam neles, nas suas ideias, nos seus sentimentos. E, sob esse aspecto, não foram os que aqui se contaram entre os homens mais vulgares os que nos proporcionaram menos preciosos elementos de estudo. Ora, notamos sempre que os sofrimentos guardavam relação com o proceder que eles tiveram e cujas consequências experimentavam. Que a outra vida é fonte de inefável ventura para os que seguiram o bom caminho. Deduz-se daí que, aos que sofrem, isso acontece porque o quiseram. Que, portanto, só de si mesmos se devem queixar, quer no outro mundo, quer neste. Quer dizer, vamos continuar reclamando lá, né? Se queixa aqui, vai continuar se queixando lá. É verdade, Luiz. A gente tem essa mania, né, de clamar duas vezes, né, que é reclamar. E de não assumir, né, as nossas responsabilidades, né, por nossas paixões, né, pelos nossos pecados prediletos, né, cada um tem o seu. Então, é muita coisa que precisa melhorar, né? A gente, a cada momento que passa, a gente está mais ligado na vida espiritual mesmo, né? Nas coisas que realmente são eternas, né? Não nessas coisas passageiras, né? Essas coisas da terra mesmo, materiais, né? Que são necessárias, né? Enquanto a gente está encarnado, a gente, óbvio, né? Tem que trabalhar, tem que, né, lutar para ter as coisas direitinho e tal, mas isso não pode ser o objetivo da nossa vida, né? A gente tem que focar em algo mais, né? Algo mais elevado, né? Então, tem que tentar melhorar as coisas que a gente sabe que a gente tem ainda de negativo, de atrasado, né? Eu digo, né? O homem velho, né? Que habita dentro da gente, né? Deixar esse homem velho cada vez mais no passado, né? Tanta coisa que a gente precisa melhorar. Mas acho que a gente está no caminho certo, a gente está buscando, a gente está, né, tentando estudar, né, ter o conhecimento espírita, que ajuda muito, ter um grupo maravilhoso como esse aí para poder compartilhar o ideal, compartilhar as ideias, né, nos fortalecer nisso, né. É muito gratificante a gente ter tudo isso, muita bênção, né. Então, quanto mais é nos dado, mais será cobrado. Então, aumenta a nossa responsabilidade também, né? Que a gente está tendo todas as condições, né, de se melhorar, de evoluir. Então, vamos lá, galera. A hora é essa. Alguém quer comentar? Fazer um fechamento aí? Bom, então, como ninguém, né, quer comentar mais, a gente, pelo horário, né, a gente já fechou ali a lição. Quem se habilita aí para fazer a nossa... São 8h40 agora, né?
Deixa eu só dar sim, recado, né? Na na segunda-feira. segunda-feira eu não falei, né? No domingo eu participei daquela reunião do 33º, não, do Reunir 5, né? E aí, assim, em resumo, cada casa colocou o que estava fazendo, né, nesse momento aí de pandemia, como que cada uma estava conseguindo lidar com essa situação e as dificuldades, né? Mas uma coisa, assim, que eles colocaram, que eu achei interessante, né, eu acho que, não sei se Valéria, eu acho que eu ainda não conversei com Valéria, né, que está sendo o nosso suporte aí de tecnologia, Valéria. Mas eles têm uma cartilinha aí porque a FEB não, a Sérgio, né, que fala, a Sérgio está utilizando também a mesma ferramenta que a gente utiliza. E assim, como a gente, por exemplo, a Valkyria não consegue utilizar, muitas pessoas também não estão conseguindo utilizar, o Zoom, E algumas casas até nem estão fazendo por conta disso, né? Porque não tem as pessoas com mais habilidade. Então, eles montaram uma cartilha que dá um passo a passo, assim, né? A gente ficou de pegar essa cartilha e colocar mais, assim, não sei se vai vir uma linguagem assim, fácil, né? Mas de alguma forma tentar transformar para chegar até as pessoas que não estejam conseguindo, aqui da nossa casa, por exemplo, né? Porque é um consenso que essa ferramenta ela vai continuar sendo usada, né? As casas, é aquilo que é a nossa pretensão também, de continuar tendo estudo transmitido com essa participação. Então, é importante que as pessoas consigam, né, acessar. E a outra coisa que eles falaram, então a gente depois eu vou conversar mais com a Valéria sobre isso, para ver como que a gente consegue, né, principalmente a Valkyria, que está tendo mais dificuldade, e com as outras pessoas que não estão participando, porque uma das coisas que eles também falaram, que eu achei interessante, que nesse momento é muito importante, a gente está ligando para as pessoas da casa, né, esse acolhimento, assim, né, se não está acessando, por que não está conseguindo, mesmo para saber notícia, porque às vezes não está acessando e nesse momento vai ser difícil conseguir, porque a gente não consegue ir até a casa da pessoa, mas para a gente não deixar essas pessoas no esquecimento, né? A gente sempre está ligando, está buscando. Eles até fizeram um paralelo, né, das outras religiões com a nossa doutrina, que assim, por exemplo, os evangélicos eles acabam chamando mais, são mais empáticos, assim, né? E quando a gente chega na casa espírita, assim, a pessoa às vezes chega da primeira vez, se a gente não faz um acolhimento, a pessoa acaba ficando esquecida lá e vai embora, né? Eu lembro até quando a gente chegou, Regina logo fez o acolhimento com a gente, chegou, abraçou, e isso fez toda a diferença, né? E tem até um passo a passo lá que eles vão dar para a gente poder estar inserindo essas pessoas no trabalho da casa. Então, assim, e aí isso precisa que a casa também esteja mais aberta para isso, né? Porque às vezes a gente tem muito apego ao trabalho que a gente faz e não pode passar para o outro, mas tem todo mundo compartilhar. Mas a gente precisa estar aberto a isso, de estar trazendo essa pessoa para junto, né? Porque as casas já são pequenas, né? Então, imagina, a gente precisa, quem chega, a gente tem um acolhimento. Eu achei essas duas situações que eu queria passar para vocês aí interessantes, sabe? E que a gente vai tentar implementar aí quando a gente voltar. Mas o ligar para as pessoas, a gente já pode estar fazendo desde agora, assim, tá em contato, né? Noeli e Roberto, estou sentindo falta, eles só acessaram uma vez, não acessaram mais. João Cabral e as filhas também, né? Então, tem várias pessoas. Tem muita gente da casa assim que não está acessando, né? E aí a gente também procura saber por que não está acessando, né? Qual dificuldade. Pode usar alguma coisa. Aí cada um faz com quem tem mais afinidade aí. Vamos tentar trazer nossa turminha toda para estar estudando com a gente, tá bom? Com dever de casa. Dever de casa, Alessandra? Foi falado alguma coisa como vai ser o novo normal das casas espíritas? Não, ainda essa coisa do voltar, né? Não, o novo normal a gente não sabe ainda. Não foi comentado. Vai depender do decreto, vai depender dos decretos municipais aí, né? Com certeza, né? Essa volta vai ter que ser estudada também. Né? Uma série de detalhes aí. Mas vamos aguardar. Mas eu penso assim, que para essa volta, a primeira coisa que eu até falo isso com a Alexandre, vamos tentando ver. Eu sei que no caso da nossa casa, a gente não está podendo entrar lá, o que dificulta da gente já, tipo assim, né, ter o retorno no primeiro dia, já ter, por exemplo, a transmissão. Mas a gente já tem que estar isso na manga, né, do que a gente precisa comprar, para a gente não perder muito tempo, né?
Quando voltar, a gente poder continuar a transmissão. Eu acredito, eu acredito que o distanciamento vai ter que continuar, a higienização, tudo isso. Pois é, como que vai ser a questão do nosso passe, né? Nossa sala é muito pequena, a gente já passava por isso antes, né? Então, e essas coisas a gente já pode ir pensando, né? Tem um plano aí de ação aí. Exato. Tá bom, Luiz. E depois a gente conversa mais, né? A gente Tem que precisa fazer a reunião. fazer a reunião também da diretoria. E sim, tem uma série de coisas que a gente precisa, enquanto direção da casa, a gente se organizar aí para fazer. Eu já vou ter dificuldade para fechar o relatório do semestre. Na questão da documentação, porque tem documentos que estão lá na casa. A gente vai ter que discutir isso. Vamos ver se a gente agenda Não, tem que conversar isso aí num outro momento. Num outro momento, exatamente. Então, eu vou pedir para a Conceição fazer a oração, nosso encerramento, por favor. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, aos Espíritos amigos, mentores da Casa do Divino Espírito Santo, sintonizando com aquele ambiente e rogando a Jesus por todos nós, por toda a humanidade, por todos os irmãos que se encontram no mundo espiritual, trabalhando pelo bem, por todos os irmãos que estão desencarnando, por todos os nossos irmãos que estão trabalhando no mundo físico, para que possamos passar por esse processo de aprendizado que a humanidade toda está vivenciando. E agradecendo mais uma vez, Jesus querido, pela oportunidade que nos destes de estarmos reunidos em Teu nome, estudando um pouco mais dessa doutrina tão esclarecedora e tão consoladora para as nossas vidas. Pedimos, Senhor Jesus, que a Tua luz nos envolva, agora e sempre, que possamos, Senhor, sermos dignos das Tuas promessas, que possamos, Senhor, corresponder ao que esperas de nós, pautado na lei de amor, de justiça, de caridade. E que esses breves momentos que aqui nos encontramos não sejam despercebidos, não passem pelo nosso esquecimento, mas que possamos internalizar todos esses ensinamentos, todos esses momentos em que estamos juntos, para que possamos no nosso dia a dia vivenciar o Teu Evangelho, Teus ensinamentos. E assim, imensamente agradecidos por mais esse momento. Pedimos, Senhor Jesus, que fique conosco através dos Teus mensageiros de luz e que possamos, cada vez mais, derramar, Senhor, sobre nós a Tua luz e a Tua misericórdia. Graças a Deus. Ô Luiz, Oi? olha só, eu vou perguntar à Cláudia, como você tem necessidade de entrar lá no centro, que você tem que pegar um documento, eu vou conversar com Cláudia, você chega lá, faz uma peça, pede a permissão para você entrar e pega o documento que você precisa e sai. Entendeu? Entendi, tá bom. Você pede a permissão, faz uma peça pedindo a permissão, entra, pega o documento e sai, porque ali você tem uma necessidade de entrar para resolver uma coisa de lei da casa, que às vezes você não pode esperar até quando seja, né? Então, você pede essa permissão aos espíritos, você entrar, pega o documento,
Faz uma prece e sai. Tá bom. Porque mês que vem, Luiz, eu vou ter que entrar lá, eu vou na Barra. Eu tenho que ir lá ver, para ver lá como é que está a validade de alguns alimentos. Eu vou entrar na Barra também. Apesar de que é no Divino aqui que eles fazem, né? Mas você pedindo a permissão, se você precisa, você pode entrar sim e pegar seu documento. Sim. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite, até a próxima. Boa noite. Boa noite. Lúcia. Valéria. Valéria, Conceição, e mais quem tiver aí. Da Santinha. Santinha, beijão. Valéria. Até sexta-feira. Até sexta. Deus quiser. Tchau para todos. Vou cuidar do meu beijão aqui, ó. Tá bom. Botar na cama. Tá bom, gente. Dá um beijo na Regina. Bom, deu um abração na dona Luzia. A mamãe está mandando um abração para a dona Luzia. Ah, tá. Ela sempre pergunta pela dona Santinha. É um amor que eu não sei. Uma pergunta pela outra. Pode deixar que eu vou. Abraço eu não posso dar, não. Eu só dou beijinho assim, ó. Distância. De longe. Tá bom. Eu nem tenho ido lá também por causa disso. Essa coisa é complicada. Ivone, querida, boa noite. Ivone! Oi, Ivone, que bom te ver. Só ver, porque eu não falo, né? Ela está tá mudo dela. Está aqui embaixo. Boa noite. É sexta-feira, se Deus quiser. Tá com essa cartilha aí, depois a Valéria vai me passar tudo direitinho. Tá bom. Gente, beijão, boa noite. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.